Boa noite, pessoal do YouTube. Meu nome é Luiz Hamaguchi e eu tô aqui hoje para colocar mais uma das ideias que eu tenho, né? A história que eu vou contar hoje é eu tô buscando, né, o meu Deus, né? Eu tô escrevendo um pouco, né, como seria, né? E hoje eu tô falando como eu interpreto a história de Abraão, né? Não é que eu não sou cristão, né? Mas, assim, como eu tive uma educação cristã, né? E assim, por que que eu estou buscando meu Deus, né? Então, vou contar aqui as minhas interpretações da Bíblia, tá? Se você é crente, religioso e tal, achar muito perturbador o meu vídeo, eu acho que é melhor você não ouvir mesmo, não assistir o meu canal, né? Porque é a interpretação minha, entendeu? Como eu vejo as coisas. E a história de Abraão para mim, né, ela começa, ele é um homem do norte, né? Ele começa a descer para o sul, né? E assim, ele é um patriarca de uma religião primitiva, né? Eu acho que naquela época ele é um peregrino, né? E na época deviam ter várias tribos peregrinos, né, que tinham seus patriarcas, né? E era bem comum esses patriarcas terem, né, essa ideia de que eles tinham Deus Salvador, né? E eles iriam guiar o povo para a terra deles, né? Esses fenômenos de patriarcas até assim, e parece que é bem comum assim com as pessoas, sabe? Até no Nordeste mesmo, né? Tem aqueles patriarcas lá que chegaram a ter conflito com o governo, né? Que se diziam que eram os representantes de Deus, né? Mas então Abraão ele também era um patriarca assim religioso, né? E ele adotava aquela linha do Deus único, né? Porque assim as pessoas, né? Elas as tribos, né? Eles tem aquelas que adotam os múltiplos deuses, né? Que vê Deus em tudo, né? E tem grupos que realmente acreditam que Deus é único, né? E o Abraão ele tem essa fé do Deus único, né? E assim como muitos patriarcas, né, Deus escolheu ele para guiar o povo dele, para ser o patriarca do povo dele, né? Então esse patriarca Abraão ele vem do norte, né, e ele chega até o Negueb, né? O Negueb já está um pouquinho abaixo de Jerusalém, né, ao sul, né? E aí ele começou a faltar comida, né, para ele nessa região, né? Ele estava com e aí quando como começou a faltar comida, ele decidiu ir para o Egito. E o interessante do Egito que assim, eu acho que o Abraão ele era muito bom de negócio, né? Porque quando ele entrou no Egito, ele fala para Sara, a mulher dele, né, não falar que é a esposa dele para ela ser muito bonita. Então ele achava que ele chegando no Egito o pessoal ia matar ele e tal, né? Eu não imagino que o Egito era tão bruto assim, né? Porque eu imagino que o Egito ele devia ser realmente muito visitado por alguns grupos assim, né, para comércio e tal, né? E eu não imagino que todo mundo que chegava lá, o faraó ia lá matar o cara e pegar a mulher, porque aí ia ser muito ruim para os negócios, sabe? Quem que ia descer para negociar no Egito se o faraó vai lá simplesmente mata sua mulher mas enfim, né? Essa aí foi a decisão do Abraão. E eu acho assim, como negócio, foi muito bom para ele, porque ele falando isso, né, a mulher dele era muito bonita e realmente o faraó, né, se interessou muito. Eu não sei, assim, eu imagino que era uma distância muito grande, né, que ele tinha descido do norte já o Abraão, né, e o faraó pegou ela, né, e o faraó realmente, como ela falou que era irmã dele, né, realmente o faraó deu um monte de coisa para ele, né, deu camelo, gado, né, mas a Bíblia não fala, não é clara em falar o que o faraó fez com a esposa do Abraão, né, mas para mim é bem claro que o faraó ficou com a esposa dele, porque ninguém vai dar camelo, vai dar terra, vai dar presente para o irmão de uma mulher, assim, sem estar fazendo nada, sabe? Mas, mas assim, a gente vê algumas coisas interessantes nessa história, né? Uma é a fome, né? Então o cara vai para o Egito por causa da fome, né? Deixa as coisas para o Egito, né? Outra coisa é que ele deixa o faraó ficar com a mulher dele, né? Mas depois o faraó acaba descobrindo, né? E de boa, tal, né? Tranquilo, né? Você fica aí com os presentinhos que eu te dei, né? Bom, eu imagino, né, que se o faraó não tivesse feito nada, né, no mínimo Abraão ia devolver tudo, sabe?
Mas eu não vejo isso no Abraão, né? O que eu tô achando é que ele era um bom negociante, o Abraão. Então, aí a minha interpretação, né? Aí depois disso, o Abraão ele volta, né, para a terra de, volta lá para o Negueb, né? E aí ele fica um tempo com o irmão dele Ló, né? Só que aí começa a ter desavença entre os pastores dele e o Ló, né? Ele volta com bastante coisa, acredito, do Egito, né? E ele decide que os dois têm que se separar, né? E aí eles sobem no Monte Gerim, né? Esse Monte Gerim, ele fica um pouco abaixo de, de Jerusalém, né? Eu acho que eles sobem de novo, porque o Monte Gerim é onde Deus promete a terra para Abraão, né? De Canaã, né? Só que eu não sei se ele está olhando para a parte norte ou para a parte sul. Se você vê a continuidade da história, né, você acha que é para a parte sul que ele está olhando, né? Porque quando ele está com Ló, o Ló, quando ele escolhe o lado oriental, né? Eu sou japonês, então eu sei que o Oriente é sempre lá pro lado do Japão, né? Então, pega o Jordão lá, é como se fosse o lado oriental, né? E um pouquinho mais para baixo ali é onde tem os Moabitas lá, né? Foi para onde Ló foi. Então foi para esse lado e o Abraão ia ficar pro outro lado, né? E seria o sul mesmo do Monte Gerim, né? Então, depois disso, né, o Abraão ele tem uma visita, né, de três pessoas que estavam passando por ali em direção à cidade onde o Ló estava, né? E o Abraão ele conta essa história, né? Na verdade, eu acredito que é Moisés depois, né? Porque tudo que eu estou contando na verdade, foi Moisés que escreveu, né? Mas segundo a história, né? Eles eram anjos tal, né? E eles partiriam, né, para a cidade lá do Ló, né? E seriam, eu acredito, os anjos que destruiriam lá, sabe? Só que muita gente fala que realmente parece que houve um evento sísmico naquela região. Não sei se foi lava, mas parece que teve realmente uma destruição naquela região, né? E eu não sei se esses caras já tinham bastante conhecimento de evento de sísmico, sabe? De conhecimento de solo, né? De sísmica de solo, né? Mas parece que a Bíblia tem bastante evento assim que parece que o pessoal antigo já tinha um conhecimento dessas coisas um pouco como funcionava, né? E eu não e assim, para mim esses caras estavam falando disso com Abraão, né? E estavam indo para aquele lugar porque eu acho que eles queriam mesmo tirar o povo dali e tal, avisar, né, como é que seria, né? Que seria perigoso e tal, né? Esse pessoal que tinha um conhecimento a mais ali, né? E é quando o Abraão fala que Deus conversa com ele para interceder por Ló, né? E aí, então, esses anjos partem para lá, né? E aí a história do Ló, gente, a história do Ló é que depois que ele se separa do Abraão, né? Basicamente ele recebe esses anjos, né? E o pessoal da cidade quer pegar esses anjos aí de qualquer jeito, né? E a história fala que é porque eles queriam pegar eles para fazer amor com esses caras aí, né? O pessoal da cidade lá era muito ruim e queria fazer amor, né? Eu acho que, na verdade, assim, a cidade ficou muito puta, porque esses caras falaram que eles tinham que sair de lá. Eles deviam ter esse conhecimento aí e falar assim, ó, gente, vocês vão ter que sair e tal. Então os caras não queriam arrebentar com eles, mas é para matar mesmo, né? A história fala, né, que Ló ofereceu as filhas, tal, tudo, né? Enfim, né, esse pessoal aí com esse conhecimento aí, né, fala que vai destruir a cidade mesmo, né? E eu não acredito que foram eles, né, que destruíram, né? Eles mandam o Ló fugir, né? Mas assim, se eles tinham tanto poder, por que que o Ló não podia ficar lá? Entendeu? Tipo, essa parte eu acho meio esquisita, né? Tipo, eu acho que assim, tipo, a gente se garante aqui, mas a gente não garante que consegue deixar os caras e você ficar aqui, né? Então por isso que eu acho que cabe essa história aí que o pessoal científico que fala que houve um evento ali sísmico que deve ter, acho que foi destruída aquela região, eu acho que cabe mais com o que o pessoal devia estudar que já está estudando na época e cabe mais com o que aconteceu, né?
E pra mim a esposa do Ló não virou estátua de sal, não. Eu acho que ela realmente quis voltar pra cidade. Ela devia estar, tipo, meio cética com essa história, sabe? É, e, enfim, depois disso, né, digamos, né, porque é uma história meio estranha, né, porque digamos que Deus teve todo esse trabalho com Ló, né, e Deus, assim, realmente estava, é um Deus que ele não gosta, né, de sodomita, né, é o pessoal que faz sexo anal, né, é basicamente isso que o Ló, nessa história, quer se condenar, né, e Deus é contra isso tal, e aí tem que destruir os caras todos, matar eles todos por isso. E, e aí o que acontece? Ló vai lá depois e transa com as filhas dele. As filhas dele vão lá, dão uma bebedinha. Eu nunca fiquei bêbado assim de não saber quem eram os meus filhos, sabe? Mas pela história, né? O Ló ele tava bêbado e tal, né? Vamos relevar o Ló, né? Mas o sodomita não, esses tinham que ser todos destruídos mesmo, né? E assim, Deus teria todo esse trabalho para salvar o cara que depois ia transar com as filhas dele, né? Eu não sei assim se essa história da Bíblia assim é um Deus tão bom, sabe, gente? Mas a história é assim, é um Deus super bom, que Ló era super justo, né? E temos que salvar ele, né? Bom, deu 11 minutos aí, pessoal. Por hoje é só. Depois eu continuo a história aí de Abraão, tá bom?